eu vejo os policiais como verdadeiros heróis, porque não é fácil você estar dando a vida para pessoas que você não conhece. Você faz todos os dias, você não sabe se você vai voltar para casa. O fato de você colocar a farda já é um risco de vida. É um enfrentamento diário, é um combate diário. Isso não é reconhecido. Nada mais justo do que, ainda que uma voz quase muda, mas ainda assim uma voz para tentar mostrar um outro lado da moeda, porque sempre existe um outro lado da moeda. E para começar, eu queria que você se apresentasse, eu queria que você falasse um pouquinho da tua atuação como terapeuta, e uma terapeuta que lida com militares e com policiais, né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Então, por favor, com a palavra. Eu me chamo Karine Mascarenhas, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnoterapia agregada com programação neurolinguística, que é uma reprogramação do cérebro. E o meu nicho muito especial são os policiais e os militares. Por que eu escolhi esse nicho? Porque eu sou filha de militar e porque eu quase fui uma delegada, quase tomei posse como delegada. Então, eu sei bem como é a vida de um militar, eu sei bem como é a vida de um policial, porque eu convivi durante muito tempo com policiais, então eu acabei me sensibilizando com esse nicho e resolvi, até onde eu sei, eu sou a única no Brasil que trabalha com esse nicho, e eu me sensibilizo muito com as dificuldades que eles lidam durante o dia a dia e de não terem esse tipo de preocupação, né? É um grupo que geralmente as pessoas só têm maus olhos com relação a eles, mas que na verdade não sabem os desafios que eles enfrentam no dia a dia e que acaba afetando toda a vida inteira, né? Vida do convívio com os familiares, do convívio com os amigos. Então, por isso eu me interessei e tenho o maior carinho de tratá-los. Poxa, eu fico realmente muito tocado, né? Justamente porque ver essa sensibilidade por parte da realidade, né, do que a gente em alemão chamaria de Lebenswelt, do mundo da vida do policial, que é radicalmente oposto do que normalmente se pensa, né, é realmente tocante. E eu gostaria de iniciar com as perguntas que eu havia separado, que eu havia desenvolvido, que eu havia escrito para a entrevista de hoje, lendo a seguinte pergunta, que é a primeira. A medicina no século XX, sobretudo a partir do advento da Primeira Grande Guerra, avançou amplamente também em funções dos desdobramentos e efeitos da Grande Guerra. O mesmo se viu com o advento da Segunda Guerra Mundial e das guerras que foram se dando após 1945. Com o avanço da medicina, áreas como a psiquiatria e a psicologia também se desenvolveram, enquanto abordagens como a psicanálise do Dr. Sigmund Freud foram ganhando terreno cada vez maior. Quais os principais pontos de todo o processo de desenvolvimento lhe parecem os mais relevantes? De todo esse processo de desenvolvimento, sobretudo da saúde psiquiátrica e psicológica, lhe parecem os mais relevantes, sobretudo para essa questão que a gente vai tratar hoje, que é precisamente a questão do transtorno pós-traumático com militares que passam por situações das mais absurdas, né? Em combate, em zonas de combate, em áreas de conflito. Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele começou a ser estudado nas épocas das guerras americanas, pelos veteranos de combate. Os combatentes mesmo que voltavam e apresentavam sintomas que eles achavam que era por conta de uma lesão cerebral. Até então, durante a Primeira Guerra Mundial, eles achavam que era uma lesão cerebral causada por peixinho e granada. Isso foi durante a Primeira Guerra Mundial.
Em 1919, veio Freud e ele contradisse isso. Ele falou que, na verdade, isso era um trauma que os combatentes passavam, que era tão forte, era tão abrupto, que acabava rompendo a barreira normal do ego. E que acabava gerando esses sintomas que a gente vai falar com o decorrer da entrevista. Uma coisa que eu queria deixar bem claro com relação a isso é que o transtorno de estresse pós-traumático, ele é, na verdade, uma reação anormal de uma ação normal. Aos poucos eu vou explicando. Por quê? A nossa memória, ela é umbilicalmente ligada às nossas emoções. E isso é uma defesa do nosso cérebro. Por quê? Quando a gente passa por aquela situação novamente, a gente age com cautela e saiba sair daquela situação. Entendeu? Sabe o que acontece com o transtorno de estresse pós-traumático? Você passa por um evento traumático tão forte que aquela memória ela fica alojada no nosso cérebro e ela não é processada como uma memória normal. E o combatente, como ele era estudado a princípio, como os combatentes, depois que isso era causado por outros tipos de trauma, o que acontecia? Ele acabava revivendo, é como se ele não saísse do fronte. Ele voltava para casa, mas ele revivia o tempo todo aquela situação. Aí tinha os espasmos, os flashbacks, os pensamentos, os impulsos de raiva repentinos. Por conta de vários, e na forma dos combatentes, no caso, era de uma forma crônica, porque eram traumas sucessivos. São traumas sucessivos. Porque acaba se comparando com os policiais, tanto militares quanto civis, principalmente civis, porque eles vivem numa eterna guerra civil. Eles estão num combate eterno. Então, todos os dias eles vivem esse trauma. Então, foi daí que começou a ser estudado e a ser entendido esse transtorno de estresse pós-traumático. E é interessante essa tua colocação, porque ela me traz à mente uma frase clássica de Sócrates, que foi um veterano de guerra, lutou na famosa Guerra do Peloponeso, que dizia que só conhece o final de uma guerra aquele que morre, seja em combate ou seja depois que o combate termina. Porque ele continua vivenciando a guerra, ainda que como uma memória, constantemente. Ele não consegue se adequar novamente à realidade civil, à vida comum, à vida cotidiana, dado precisamente as lembranças, as memórias que ele conserva consigo, né? É verdade. Eu tenho dizeres que falam que eles saem da guerra, eles conseguem sair da guerra, mas eles não saem do combate, na verdade, porque sempre fica uma parte. Ou uma parte do corpo que foi amputada, que perdeu no meio da guerra, ou uma parte da mente que acaba ficando naquela situação. Eles não conseguem se desvencilhar, eles não conseguem ter essa dissociação do que é a realidade e do que já foi vivido. Perfeito. A segunda pergunta. O que se chama hoje de transtorno pós-traumático representa um desenvolvimento na compreensão dos efeitos traumáticos que eventos dramáticos e brutais podem oferecer aos que deles fazem parte. Entre os gregos, no passado, chamou-se tal transtorno de febre divina, e a época da Grande Guerra de estresse de bombas, após a Segunda Guerra Mundial, em específico, e após a Guerra do Vietnã, de estresse de guerra. Quais as principais formas de lidar com um veterano de guerra, com alguém que sofre de estresse pós-traumático pela exposição a uma experiência, a um cenário de combate, a um cenário de guerra? Sim, na verdade, o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, ele pode vir de um risco de vida, quando fere a integridade física ou por um abuso moral, que também já vem da parte dos militares pelo tratamento deles, né? Eles sofrem abuso moral normalmente, isso já é do treinamento militar. Certo? Então, uma forma de você está falando com relação a uma prevenção, seria uma prevenção. Como ele é uma reação tardia, você não sai daquela situação, você não sai daquele trauma e você já apresenta os sintomas. Então, como ele é uma reação tardia, uma forma de prevenção seria através de ações educativas. De chegar para as pessoas, para as vítimas,
pacientes e falarem para eles quais são os sintomas, o que pode ocorrer, que isso pode vir a se desenvolver e orientá-los a fazer uma psicoterapia, a praticar atividades físicas e atividades de relaxamento. Isso teria que ser falado, porque assim, após 30 dias já dá para você diagnosticar o transtorno. Se a pessoa está com transtorno ou não. E não tem cura. Não, ele tem cura. Tem cura. Através do dependendo dos sintomas, a maioria das pessoas conseguem através da psicoterapia. Somente. Dependendo da gravidade dos sintomas, aí é orientado a tomar medicamentos. Só que o que acontece? Quando a pessoa passa por um trauma desse muito, muito grande, a primeira coisa que fazem é medicamento. É passar um antidepressivo. E aquilo é uma fuga, né? Uma fuga da realidade. Porque, na verdade, você não está curado do trauma. Você só está amenizando os sintomas. E acaba piorando os sintomas com o decorrer do tempo. E me diga uma coisa, Karine. Você acredita que hoje, por exemplo, na Polícia Militar, em específico na nossa Polícia Militar carioca, há um preconceito ainda muito grande, muito expressivo dentro da corporação, que impede os policiais que sofrem de transtorno pós-traumático e de outros transtornos também, de procurarem ajuda, de falarem, de expor, de colocarem para fora aquilo que pensam, aquilo que sentem, aquilo que vivenciaram? Com certeza. Existe um certo preconceito, isso não só dos militares, mas do brasileiro como um todo, um preconceito com relação aos transtornos mentais. E mais ainda dos militares, pelo tratamento duro que eles recebem, eles acabam achando que isso é um tanto quanto de frescura, né? E de serem também humilhados pelos colegas. Eu tive um cliente que ele sofria um abuso moral constante dentro da carreira dele, dentro do papel de superiores, pela patente dele ser mais baixa e por outros motivos que não preciso falar aqui. E ele acabou sofrendo esse transtorno e ele demorou uns 3 anos para procurar ajuda. 3 anos. Ele passou 3 anos sofrendo do transtorno por medo de querer reviver. Tem um dos sintomas do transtorno pós-traumático, que é a evitação. É a pessoa evitar lugares, pessoas e situações que o lembram do trauma. Isso é um dos motivos principais das pessoas não procurarem ajuda, porque elas evitam falar sobre isso. Entendeu? Para elas é muito grave falar, machuca muito. A gente só consegue a cura se a gente enfrentar o problema. Perfeito, perfeito. E me diga, Karine, quais os principais desdobramentos de um transtorno de estresse pós-traumático? Quais as principais situações que podem ser desencadeadas ou ainda quais os principais males que podem ser desencadeados dado o transtorno? Sim. Então, tem 4 sintomas que eles são vívidos dentro de quem sofre transtorno pós-traumático. Um deles é a reviver. Você revive a trauma através de pensamentos, de pesadelos e flashbacks. Tá? Você está parado do nada e de repente você tem como se eles como se fosse uma visão, mas não é, você revive aquilo. Alteração de humor, quando você tem uma raiva, também você está tranquilo e do nada você tem uma explosão de raiva, você tem uma alteração de humor muito grande. A hipervigilância, que é uma coisa que acontece muito nos militares. Você fica hipervigilante, você se culpa por aquilo que aconteceu, principalmente nos combatentes, eles se culpam muito por eles terem voltado e estarem bem, e os amigos sofreram, os amigos morreram. Isso tudo causa, e tem mais uma que eu esqueci, eu vou dar uma lista aqui. Tá. A excitação ou a reatividade anormal. Tá? E é quando você ouve um barulho, você tem alguma coisa que te lembre aquilo, e você toma um susto, você tem um espasmo, você, entendeu? Esses são sintomas que acabam atrapalhando no seu dia a dia, porque você não consegue levar uma vida normal. É como eu falei, as memórias elas são muito vívidas. Você
você revive aquele trauma o tempo inteiro. Então, causa insônia, a ansiedade e a depressão, elas estão sempre aparentes, né? E tem também as tentativas de suicídio, que também não são incomuns, quando não chega a se suicidar, por conta desse transtorno. Entendo. Freud dizia que todo encontro é sempre um reencontro. E aí, para um sujeito que sofre de transtornos pós-traumáticos, quaisquer eventos podem servir como gatilhos mentais que fazem com que ele reviva aquelas experiências traumáticas. Isso parece me explicar muito bem relatos, por exemplo, como de veteranos do Vietnã, do famoso John Musgrave, que foi um fuzileiro norte-americano, não sei se você conhece, ou então do ex-Navy SEAL Phil Horn, com quem eu tive contato algumas vezes, inclusive. Phil Horn dizia que sempre que ele voltava de operações, de missões, ele levava às vezes 3, 4 meses para conseguir começar a se readaptar, né? Eu me lembro dele contando um relato, inclusive, que ele tinha ficado sozinho em casa e ele cismou que talibãs haviam vindo sequestrá-lo para levá-lo para algum tipo de julgamento, alguma coisa do tipo, e ele quase atirou na esposa dele porque ele estava armado com um fuzil em casa. Quando a esposa entrou, ele pensou que era um talibã e ele conseguiu então voltar a si, daí ele foi se readaptando novamente, né? Pergunto, esse tipo de experiência é possível por parte do policial, sobretudo o policial militar, durante o serviço, durante as suas operações constantes? Um policial em uma zona de combate na qual ele já combateu e ele sofre de transtorno pós-traumático e ele pura e simplesmente assiste uma determinada cena que faz com que ele se lembre de uma experiência traumática e essa lembrança culmine no puxar de um gatilho. Isso é possível? E acabe, por fim, matando um inocente que portava uma chuteira na mão, uma chuteira de futebol, ou mesmo um guarda-chuva? Com certeza. É como eu tinha falado, por ele ser crônico policial, ele desenvolve de uma forma crônica, ele passa por sucessivos traumas, ele acaba adquirindo aquele fenômeno que eu falei da hipervigilância. Você está hipervigilante, você pode chegar em certo momento e você imaginar coisas. E o nosso cérebro, ele não consegue, ele não distingue uma memória real de uma memória inventada. Entendeu? Então, isso pode acabar acontecendo assim, ele estar hipervigilante e dar um gatilho mental, lembrando daquela situação que ele viveu, e acabar lesionando ou fazendo algo que na verdade foi uma coisa criada. É putativo, né? Na verdade é putativo. É algo criado pela mente dele. Sim, perfeito, perfeito. A gente chegou a comentar, agora há pouco, sobre tentativas e infelizes atualizações do suicídio. Me fala um pouquinho. A gente sabe que o suicídio ele é questão de saúde pública, inclusive, mas me fala um pouquinho do suicídio entre policiais, independente se são policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais militares, etc. O nível de suicídio entre os policiais é altíssimo. Inclusive, no Brasil, morre-se mais de suicídio, morrem mais policiais de suicídio do que no próprio combate. Já tem dados, né, estatísticos com relação a isso. O que acontece? A estrutura é muito precária, né? Já começa por aí. Não se tem uma estrutura para o policial ter um trabalho. Eles recebem armas que não funcionam, os coletes já passaram de validade. Tem toda essa estrutura, o subsídio é muito baixo, não condiz com a função que eles exercem, né? Chega a ser ridículo o que eles recebem, principalmente os policiais militares. A sociedade maltrata os policiais, eles não veem os policiais como protetores, mas veem como bandidos, infelizmente. A mídia só fala mal dos policiais. E dentro deles, ainda dentro da corporação, ainda tem, em algumas situações, por exemplo, dentro da PF, há uma briga interna dentro da Polícia Federal dos agentes com os delegados. Os
agentes querem mandar nas celebridades. Então, é muita pressão que eles vivem. Inclusive, o nível do suicídio dentro da Polícia Federal é a mais alta de todas. De todas as polícias, de todas as corporações, da Polícia Federal é a maior. É onde eles se suicidam mais. Então, entra-se com a maioria entra com aquela sede de justiça, de fazer o bem, e quando está lá, vê que não é assim. Você faz todos os dias, você não sabe se você vai voltar para casa, né? O fato de você colocar a farda já é um risco de vida. Isso tudo aí vai causando depressão, uma pressão muito grande que eles sofrem, nos combates que eles vivem diariamente, né? E isso tudo vai fazendo com que eles fiquem deprimidos, cada vez mais deprimidos, e acaba ocorrendo esse tipo, tirando que tem a arma, né? Porte de arma, porque tudo já é ele já tem a arma ali, então facilita muito chegar a ele, infelizmente, né? Então, devido a essa pressão muito grande que eles sofrem, e da falta de reconhecimento, da falta de estrutura, isso é propício para, infelizmente, chegar ao ponto de suicídio. Agora a gente chega no último ponto, né? Sem contar também os inúmeros traumas pessoais que antecedem, inclusive, a carreira militar, né? É muito comum histórias entre brasileiros de um pai que batia na mãe, de um pai que sofria com alcoolismo, de uma mãe que sofria com alcoolismo, outras vezes de infelizes abusos sexuais na infância. São traumas que vão fazendo parte do processo de individuação do sujeito, que, quando chega ao ponto de vestir a sua farda, ele soma esses traumas que compuseram a sua vida até então aos que ele agora vai vivenciar. Eu queria que você, por último, Karine, falasse do homem atrás da farda, do policial que senta na sua viatura, que veste a sua farda, que sai todos os dias sem saber se vai voltar para casa, que sai para proteger, servir e proteger, ainda que com a vida, que é o lema da polícia, né? Pessoas que muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, os odeiam, né? Fala para mim um pouquinho, por favor, sobre esse homem atrás da farda. São, na verdade, heróis, né? Eu vejo os policiais como verdadeiros heróis, porque não é fácil você estar dando a vida por pessoas que você não conhece. Você simplesmente sai para defender vida que você não conhece, você não sabe a história de vida dela, não tem o porquê você fazer isso. Se você simplesmente vai lá e faz, né? Então, eles são verdadeiros heróis. Heróis sem capas, não são heróis de histórias em quadrinhos, são muito, muito maiores e muito melhores, porque eles são vulneráveis, totalmente vulneráveis, né? E por isso que tem que ter uma proteção muito maior com relação a eles, porque é um enfrentamento diário, é um combate diário, que não é reconhecido. Então, eu acredito e eu luto por isso, para que as pessoas conheçam a vida deles cada vez mais e que deem o devido valor a essa função, né? Que é tão importante quanto um professor, é tão importante quanto um médico, é tão importante quanto qualquer outro tipo de profissão que está ali diretamente ligada com pessoas, né? E eles sempre estão procurando fazer o bem, então eles erram, como qualquer ser humano erra, que daí se torna normal. Infelizmente, no Brasil, dá-se mais... há uma proteção muito maior aos bandidos, infelizmente, do que aos policiais. Já começa pelos direitos humanos. Os direitos humanos, eles não protegem os policiais, eles protegem os bandidos. Né? Se você pegar para estudar ele a fundo, não é como nos outros países que são educados, aqui não se tem uma educação com relação a isso. Muito pelo contrário, a imagem que se passa do policial é de que o policial não presta, que o policial ele é corrupto, que o policial está ali para fazer o mal. E não é isso. Né? Infelizmente... Pode falar. Sim, não, por favor, pode falar. Então, infelizmente, é essa imagem que é passada. Não se passa a imagem do que verdadeiramente se faz. Se passa a imagem de quando um policial faz alguma coisa errada. Agora, quando ele salva uma vida, quando ele salva uma família, isso não aparece.
isso não é mostrado. Essa tua última fala, ela foi muito pontual. E eu me lembrei de uma ocorrência em que um policial militar na comunidade, na favela do Jacaré, ele participava de um combate contra os traficantes da localidade. Enquanto isso, os moradores da localidade, a uma distância de mais ou menos uns 35, 40 metros, filmavam e torciam para que ele fosse morto, né? E aí você compara, por exemplo, com o funeral do Chris Kyle, o lendário sniper americano, o maior atirador de elite da história dos Estados Unidos, que parou o Texas, né? Assim, você assiste as cenas, é realmente comovente, é realmente muito bonito, né? O respeito que se tem pelos veteranos enterrados no cemitério de Arlington é uma coisa fantástica. É um traço cultural, sem dúvida nenhuma, invejável, né? E a gente faz esse comparativo. Eu acho que esse comparativo resume bem, né, o que a gente falou aqui agora, nessa entrevista. É o herói sem medalhas, é o herói sem capa, é o herói anônimo, como diz uma canção de TFM, né? Ser um herói anônimo não é para qualquer um. Você pensa que é fácil, que eu sou só mais um, né? Resume muito bem. Bom, Karine, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter dedicado seu tempo, ter achado um espacinho na sua agenda. Obrigado por ter me dado atenção, tá bom? Obrigado por ter respondido com a maior boa vontade do mundo, tá? Você quer fazer mais algum último comentário, algum último pronunciamento, deixar alguma mensagem, alguma coisa? Não quero não. Eu queria muito agradecer também pela oportunidade de deixar aqui o meu relato, falar um pouco do trabalho, né, já que é tido como anormal e que eu seja a primeira de muitos. É só isso que eu desejo. Eu seja a primeira de muitos. Poxa, muito obrigado, Karine, mais uma vez. A gente se fala. Beijão, querida. Fica com Deus.